Peço aos senhores vereadores que ocupem seus lugares de trabalho. Em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da sexta reunião ordinária, realizada no dia 16 de 3 de 2020. Ata da reunião anterior. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata dos nossos últimos trabalhos. Boa noite a todos. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Centralina, realizada no dia 9 de 3 de 2020. Aos 9 dias do mês de março do ano de 2020, às 19 horas, no Salão Nobre José Luiz de Faria, ausente a vereadora Sônia Martins de Medeiros Rosa, em nome de Deus e da lei, assim transcorreram a ata da reunião anterior, aprovada sem emendas. B. Ordem do dia. Fica inserida na ordem do dia da presente sessão as seguintes matérias: discussão e votação única do requerimento número 005 de 2020, que requer que fosse enviado ofício ao senhor prefeito municipal solicitando do mesmo que fosse encaminhado a esta Casa de Leis à disposição dos vereadores requerente, cópia do contrato ou mesmo outros documentos pertinentes ao caso, que traga tais informações relativas às documentações legais de aquisição de casas realizado entre a Caixa Econômica Federal, mutuários, entidade consultora e Prefeitura Municipal, no conjunto habitacional João Batista Arantes, tendo em vista que trata-se de um contrato de cunho social e público. Sendo esta indicação aprovada por 7 votos a 0. Discussão e votação única do requerimento 006/2020, que requer que fosse enviado ofício ao senhor prefeito municipal à disposição da vereadora requerente cópias dos gastos realizados com cada área de evento, tais como iluminação, bandas, banheiros, segurança, lanches, outros, sendo requerimento aprovado por 7 votos a 0. Discussão e votação projeto de lei número 001/2020-E, que dispõe sobre a fixação do valor do salário mínimo no âmbito da administração pública do município de Centralina para o exercício 2020 e da outras providências. Sendo esse projeto aprovado por 7 votos a 0. Segunda discussão e votação o projeto de lei número 001/2020-L, que dispõe sobre a execução do hino municipal de Centralina nas escolas da rede municipal de ensino, eventos de caráter oficial e da outras providências, sendo este projeto aprovado por 7 votos a 0. Primeira discussão e votação, projeto de resolução número 001 de 2020-L, que concede o título de cidadão honorário centralinense ao senhor Romildo de Oliveira Gonçalves, sendo este projeto aprovado por 7 votos a 0. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 002/2020, que proíbe o uso de produção, de fornecimento e venda de substâncias constituídas de vidro moído, cola, cerol, linha encerada com quartos moído, algodão e óxido de alumínio, denominado linha chilena, e quaisquer outros materiais, artefatos cortantes, aplicados em papagaio de papel, pipas ou congêneres, sendo este projeto aprovado por 7 votos a 0. Oradores inscritos. Edil Ederson Nunes Cardoso agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação dos projetos, comentou sobre as reformas das escolas municipais, para tanto, parabenizou a Secretaria de Educação e o Executivo realizou todas as mulheres pela passagem do Dia das Mulheres. O vereador John Mackenzie Pereira dos Santos falou de sua insatisfação com o Poder Executivo pela demora para sancionar alguns projetos do Legislativo, falando sobre algum projeto de sua autoria, sobre o autismo, que é um projeto de extrema importância e que foi promulgada. Para finalizar, deixou sua mensagem de carinho a todas as mulheres pela passagem do seu dia. Chamada final. Na chamada final, o senhor presidente fez suas considerações finais e, nada mais havendo, em nome de Deus e da lei, declarou encerrados os trabalhos dessa reunião ordinária, dos quais, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida achada conforme será assinada. Era só, senhor presidente. Ata em discussão.
Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Ata aprovada de conformidade com o artigo 160 do nosso regimento interno por 8 votos a 0. Horário de expediente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura de um decreto. Decreto número 010, de 16 de março de 2020. Dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento no âmbito do Poder Executivo Municipal à epidemia de doença infecciosa viral respiratória causado pelo agente coronavírus Covid-19. E institui o Comitê Municipal Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19 e da outras providências. Elson Martins de Medeiros, Prefeito Municipal de Centralina, do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do município e tendo em vista o disposto da Lei Federal nº 3.979, de 6 de fevereiro de 2020, e Decreto Estadual de 47, de 15 de março de 2020. Decreta. Esse decreto dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento, contingenciamento no âmbito do Poder do Executivo do município de Centralina da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente coronavírus Covid-19, conforme situação de emergência de saúde pública declarada pelo Decreto NE número 103, de 12 de março de 2020. Aplicam-se as disposições desse decreto aos órgãos, departamentos públicos, autarquias, fundações, entidades de classe, igrejas, templos religiosos e comércio do município de Centralina. Fica instituído o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19, de caráter deliberativo e com competência para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do nosso coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do contágio e tratamento das pessoas. O Comitê Municipal Covid-19 será composto pelos seguintes membros: Secretário Municipal de Saúde, Guilherme Ferreira Tassi, que o presidirá. Prefeito Elcio Martins de Medeiros, Vice-Prefeito Dr. Oscar Luiz Feldman de Barro Cunha, Diretora Clínica do Hospital Municipal, Doutora Natália Andrade Pires, a Coordenadora de Atenção Básica, Yara Lúcia Silva Souza, que terá atribuição de secretária no comitê, Secretário Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio, Agropecuária e Meio Ambiente e Turismo, Emerson Custódio Teixeira, Secretária Municipal de Educação, Cristina Martins Cury Guerra, Procurador-Geral do Município, Dr. Márcio José Nunes Cardoso, Secretária Municipal de Promoção Social e Habitação, Adriana Moura Medeiros, o Oficial Administrativo Carlos Júnior Moraes de Freitas, o Vereador Ederson Nunes Cardoso, o Comandante da Polícia Militar de Centralina, Tenente Anderson de Oliveira Silva. Os titulares que se referem ao inciso 1º serão substituídos em suas ausências pelos respectivos subordinados da hierarquia administrativa. O comitê deliberará pela maioria absoluta de seus membros, cabendo ao presidente o exercício do voto de qualidade em caso de empate. Poderão ser convidados para participar da reunião juízo dos membros titulares e com o objetivo de contribuir com informações de respeito da matéria objetivo do convite, especialistas e representantes de outros órgãos e entidades públicas ou privadas. O Comitê Extraordinário Covid-19 deliberará e regulamentará todas as situações omissas na legislação sobre fatos excepcionais que sejam referentes às medidas de enfrentamento da epidemia Covid-19 no âmbito do Poder Executivo Municipal, inclusive quanto à suspensão e descontinuidade de serviços públicos, a possibilidade de trabalho remoto e o funcionamento de órgãos e entidades da administração pública. Os dirigentes dos órgãos públicos municipais, entidades filantrópicas, igrejas, templos religiosos, comércio municipal e demais cidadãos centralinenses implementarão medidas estruturais que se fizerem necessárias e que forem recomendadas por órgãos de saúde pública municipal, entre elas
adotar medidas de profilaxia, asepsia sanitárias de informações em relação ao coronavírus. Recomendação no sentido de que todos os eventos e atividades pelos órgãos e instituições descritos no caput do artigo em que haja aglomerações de pessoas sejam cancelados. Artigo 4º. Fica suspensas por prazo indeterminado as aglomerações de pessoas em eventos como reuniões da Morec, baile dos idosos, entrega de cestas básicas, escolinha de futebol, escolas do social e demais setores do município. A emissão de alvará a eventos oficiais que impliquem aglomerações de mais de 100 pessoas, sendo que os alvarás emitidos anteriormente a este decreto serão cancelados. Compete ao Comitê Municipal Covid-19 deliberar em casos excepcionais sobre a adoção de medidas alternativas para controle das transmissões do coronavírus. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, publique-se e cumpra-se, Prefeitura Municipal de Centralina, em 16 de março de 2020. Elcio Martins de Medeiros, Prefeito Municipal. Mais nenhuma correspondência, então segue com a leitura de pareceres. Tem alguma comissão com parecer a apresentar? Com a palavra, o vereador Márcio Bernardino. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de resolução número 004/2020-L. Assunto: concede o título de cidadão honorário centralinense ao senhor Vanderly Pereira Martins. Parecer do relator Márcio Bernardino de Oliveira. Sou de parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo serem apresentadas emendas que se fizerem necessárias. Parecer do membro Anderson Nunes Cardoso. Acompanho o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer do membro Divino Robson Guerra. Também acompanho o parecer do relator na íntegra. É o parecer. Parecer favorável à matéria, da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, Minas Gerais, em 16 de março de 2020. Márcio Bernardino de Oliveira, relator. O Anderson Nunes Cardoso, Divino Robson Guerra, membro. Era só, presidente. Mais alguma comissão com parecer a apresentar? Com a palavra, o vereador Divino Robson Guerra. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de resolução número 005/2020, L. Concede o título de cidadão honorário centralinense à senhora Desionita Duarte Martins. Parecer do relator Divino Robson Guerra. Sou de parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas que fizerem necessária. Parecer do membro Anderson Nunes Cardoso acompanha o parecer do relator na íntegra. Parecer do membro Márcio Bernardino de Oliveira também acompanha o parecer na íntegra. Parecer favorável à matéria da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, 16 de março de 2020. Divino Robson Guerra, relator. Anderson Nunes Cardoso. Márcio Bernardino de Oliveira, membro. Mais alguma comissão com parecer a apresentar? Pela ordem. Com a palavra, o vereador Ederson Nunes. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de lei número 004/2020-E. Assunto: dispõe sobre o Centro Cultural Municipal Schiller Martins de Medeiros e dá outras providências. Parecer do relator Ederson Nunes Cardoso. Sou de parecer favorável à matéria, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas que se fizerem necessárias. Parecer do membro Divino Robson Guerra acompanha o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer do membro Márcio Bernardino de Oliveira, que também acompanha o parecer do senhor relator na íntegra. Parecer favorável à matéria da forma que foi apresentada, sendo a mesma legal e constitucional, podendo ser apresentadas emendas posteriores. Câmara Municipal de Centralina, 16 de março de 2020. O Ederson Nunes Cardoso, o relator. Divino Robson Guerra, membro. Márcio Bernardino de Oliveira, membro.
Mais alguma comissão com parecer a apresentar? Peço ao senhor assessor jurídico que recolha os pareceres e anexe aos projetos. Apresentação sem discussão de proposição. Existe alguma proposição a ser apresentada? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador John Mackenzie. Indicação de número 14/2020. Senhor presidente, senhores vereadores, venho muito respeitosamente à presença de vossas excelências indicar o senhor prefeito municipal, Elcio Martins de Medeiros, que fosse colocado no cemitério público municipal, cemitério Bom Pastor, um bebedouro com fornecimento de água natural e gelada, tendo em vista a frequentação pública e a utilização para os funcionários públicos responsáveis pela limpeza e manutenção desse cemitério. Justificativa. Tal medida visa beneficiar os moradores de nossa cidade com a melhoria deste ambiente público, dando melhores condições aos frequentadores, especialmente com fornecimento de água de boa qualidade aos visitantes. Câmara Municipal de Centralina, em 16 de março de 2020. Autor, John Mackenzie Pereira dos Santos. Indicação de número 15/2020. Autor, John Mackenzie Pereira dos Santos e abaixo assinados. Senhor presidente, senhores vereadores, venho muito respeitosamente à presença de vossas excelências indicar o senhor prefeito municipal, Elcio Martins de Medeiros, que fosse colocado no Parque do Povo, Parque da Represa, um bebedouro com fornecimento de água natural e gelada, tendo em vista a frequentação pública e a utilização de várias pessoas, inclusive por funcionários públicos responsáveis pela limpeza e manutenção desse Parque do Povo. Justificativa. Tal medida visa beneficiar os frequentadores do Parque do Povo e funcionários daquela localidade, com a melhoria deste ambiente público, dando melhores condições aos frequentadores, especialmente com fornecimento de água de boa qualidade aos visitantes, além de ser um cartão postal de nossa cidade, necessitando destas melhorias. Câmara Municipal de Centralina, em 16 de março de 2020. Autor, John Mackenzie Pereira dos Santos. Indicação de número 16/2020. Autor, John Mackenzie Pereira dos Santos e abaixo assinados. Senhor presidente, senhores vereadores, venho muito respeitosamente à presença de vossas excelências indicar o senhor prefeito municipal, Elcio Martins de Medeiros, que fosse colocada a cobertura na quadra existente na Praça Maria Bernadele Fraga, do bairro Samir Almeida Brasil, Coab. Justificativa. Tal medida visa beneficiar os esportistas e desportistas que frequentam dita quadra de esportes na Praça Maria Bernadele Fraga, no bairro Samir Almeida Brasil, visto que tal quadra não possui cobertura, ficando os jogadores expostos ao sol durante práticas esportivas, necessitando dessa cobertura para a melhoria das práticas de esportes. Câmara Municipal de Centralina, em 16 de março de 2020. Autor, John Mackenzie Pereira dos Santos. Indicação de número 17/2020. Autor, John Mackenzie Pereira dos Santos e abaixo assinados. Senhor presidente, senhores vereadores, venho muito respeitosamente à presença de vossas excelências indicar o senhor prefeito municipal, Elcio Martins de Medeiros, que fosse feita a reforma e restauração da quadra poliesportiva José Paulino de Medeiros, popular Zé Estevão, existente no bairro Samir Almeida Brasil, Coab, tendo em vista as péssimas condições que a mesma se encontra. Justificativa. Tal medida visa beneficiar moradores dessa localidade com a melhoria e restauração dessa quadra poliesportiva, melhorando também as condições de vida
dos moradores do bairro Samir Almeida Brasil, bairro Jardim Europa, bairro Santa Bárbara e bairro João Batista Arantes, inclusive incentivando o esporte de nossa cidade. Câmara Municipal de Centralina, em 16 de março de 2020. Autor, John Mackenzie Pereira dos Santos. Requerimento de número 7 de 2020. Autor, John Mackenzie Pereira dos Santos. E abaixo assinados. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que aqui subscreve vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que fosse enviado um ofício ao senhor prefeito municipal solicitando que fosse enviado a essa Casa de Leis à disposição do vereador requerente a relação de todos os funcionários públicos municipais concursados e contratados da Prefeitura Municipal de Centralina, com seus respectivos salários e funções, relativas a partir do mês de janeiro de 2020. Nestes termos, pedem e esperam deferimento. Atenciosamente, Câmara Municipal de Centralina, em 16 de março de 2020. Autor, John Mackenzie Pereira dos Santos. Era só isso, presidente. Mais alguma proposição a ser apresentada? Peço ao senhor assessor jurídico que recolha as proposições e, se for o caso, passe cópia aos vereadores. Na ordem do dia, fica inserido na ordem do dia da presente sessão as seguintes matérias. Terceira e última discussão e votação ao projeto de lei número 01/2020, no qual peço ao secretário que faça a sua leitura. Não, espera aí um pouquinho, voltando aqui. Tem uns projetos que o prefeito mandou, aí peço que você faça a mensagem, a leitura da mensagem. Mensagem. Ilustríssimo senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, o incluso projeto de lei que ora estamos enviando a esta Casa de Leis tem por objetivo proceder à alteração de denominação de loteamentos para bairros, uma vez que quase todos esses locais já dispõem de infraestrutura, tais como asfalto, água, energia, inclusive com algumas edificações e moradias incluídas e também já iniciadas. Assim como as devidas alterações, faz-se necessário normatizar através da aprovação do dito diploma legal. Certo de que esta solicitação será atendida, renovo os protestos de estima e consideração. Centralina, 9 de março de 2020, Elson Martins de Medeiros, Prefeito Municipal de Centralina. Senhor presidente, temos aonde encaminhar a egressa Casa de Lei o projeto 03/2020L, que altera a denominação de loteamentos para bairros no município de Centralina e da outras providências. Era só, senhor presidente. Mais uma mensagem sobre a questão da educação. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar essa egressa Casa de Leis, projeto de lei 05/2020, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre a alteração dos anexos A e A, e B, e C, e D, da Lei 1139 de 2012, tabela de vencimentos no quadro permanente de servidores da educação, professores especialistas em educação básica e assistentes de educação básica e auxiliar escolar da rede pública do município de Centralina e da outras providências para devida apreciação em regime de urgência. Mensagem. Ilustríssimo senhor presidente, nobres senhores vereadores e vereadoras, o incluso projeto de lei que ora está sendo enviado a esta Casa Legislativa tem por objetivo adequar os vencimentos dos profissionais da educação básica da rede pública de nosso município, conforme o reajuste concedido pelo governo federal, através do Ministério da Educação, cujo percentual para os profissionais do magistério e professores especialistas de educação básica foi no importe de 12,84%.
O referido reajuste é concedido anualmente como fundamento da Lei Federal, Lei do Piso Nacional dos Profissionais do Magistério. Com essas considerações, solicitamos aos nobres edis a apreciação do presente projeto de lei em regime de urgência, para que possamos repassar a devida correção nos vencimentos dos profissionais da educação da rede pública municipal, bem como efetuar o pagamento das devidas diferenças dos meses de janeiro e fevereiro, iniciando já no mês de março de 2020. Gabinete do Prefeito, 3 de março de 2020. Atenciosamente, Elcio Martins de Medeiros, Prefeito Municipal. Só, senhor presidente. Na ordem do dia, fica inserida na ordem do dia da presente sessão a seguinte matéria. Terceira e última discussão e votação ao projeto de lei número 01/2020, no qual eu peço ao senhor secretário que faça a sua leitura. Projeto de lei número 001, de 6 de janeiro de 2020. Dispõe sobre a fixação do valor do salário mínimo do âmbito da administração pública do município de Centralina para o exercício 2020 e da outras providências. Era só, senhor presidente. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado por 8 votos a 0. Terceira e última discussão e votação ao projeto de lei número 01/2020L, no qual eu peço ao senhor secretário que faça a sua leitura. Projeto de lei número 001/2020L. Dispõe sobre a execução do hino municipal de Centralina nas escolas da rede municipal de ensino, eventos de caráter oficial e da outras providências. Só, senhor presidente. Em discussão. Em votação, vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Segunda discussão e votação ao projeto de lei número 01/2020L, no qual eu peço ao senhor secretário faça sua leitura. Projeto de resolução número 001 de 2020L. Concede título de cidadão honorário centralinense ao senhor Romildo de Oliveira Gonçalves. É só, senhor presidente. Em discussão. Em votação, vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Isso é título de cidadão? É. Deixa eu só te perguntar um negócio. Você vai fazer essa entrega de título de cidadão até no meio do ano? O que você está pensando? No final do ano, né, a gente vai formar uma comissão, né, para a gente ver a data certinha, fim de ano. Beleza. Em discussão. Em votação. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado por 8 votos a 0. Segunda discussão e votação ao projeto de lei número 02/2020L, no qual eu peço ao senhor secretário que faça sua leitura. Projeto de lei número 002/2020L. Proíbe o uso, a produção, fornecimento, a venda de substâncias proíbe o uso, a produção, fornecimento e a venda de substâncias constituídas de vidro moído e cola, cerol, linha encerada com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio, denominada linha chilena, e quaisquer outros materiais e artefatos cortantes aplicados em papagaios de papel, pipa ou congêneres. Era só, senhor presidente. Em discussão. Terceira e última.
Sim. Segunda discussão e votação ao projeto de lei 002/2020L. Segundo. Mais uma vez, poder discutir esse projeto de lei, reforçar da semana passada indicação que o vereador Derson e o vereador Becão, batendo uma bola ali no fundo, a gente vê que realmente ainda tem muitas crianças que ainda faz uso de cerol nas linhas. Aqui na cidade centralina a gente já deparou com várias vezes as crianças fazendo esse tipo de artefatos, e tendo em vista que de uma diversão pode virar uma tragédia. Então a gente antevendo os fatos para não acontecer esse tipo de coisa, viemos entrar com esse projeto de lei que tão breve entrará em vigor nessa cidade centralina, proibindo e erradicando totalmente para que as crianças possam brincar de uma forma mais segura. Era só, meu presidente. Discussão e votação única do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de resolução número 02/2020L, no qual peço ao secretário que faça a sua leitura. Comissão de Constituição e Justiça, parecer ao projeto de resolução número 002/2020L. Assunto: concede o título de cidadão honorário centralinense ao senhor Rogério Aparecido Simões. Em discussão. Em votação. Vereadores, se forem favoráveis, permaneçam sentados. Tá. Com a palavra, a vereadora Tatiane. Boa noite a todos. Eu vou ler aqui o conteúdo do projeto. Rogério Simões, filho de pais centralinenses, Aparecida Dornelles de Oliveira e Geli Simões, descobriu seu dom nas liturgias da Igreja Cristo Rei, na cidade centralina. O menino de uma voz ímpar só não nasceu em Centralina porque a equipe médica do hospital, na época, decidiram que, pelas complicações do parto, sua mãe fosse transferida para o hospital em Tumbiara. Iniciar sua carreira dentro da igreja e decidir se tornar comunicador foi um sinal de Deus e de muito trabalho. Aluno das escolas Belchior de Faria e Wilson de Melo, sempre teve professores que incentivaram o menino da voz bonita. Seu primeiro emprego aos 14 anos foi na Rádio Líder e depois na Rádio Pontal por 2 anos. Mas o Rogério sabia que ele poderia mais e mais. E foi aí que decidiu cursar a faculdade de jornalismo em Uberaba. Antes mesmo de terminar a faculdade, o menino de Centralina, como era conhecido entre os colegas, já passou de estagiário para contratado da TV Integração em Uberaba. Na época, ele, de produtor de pautas, foi promovido a repórter, pois se destacou pelo trabalho, dedicação e, é claro, por sua voz, que ele sempre relata ser um dom de Deus. Sua mãe Aparecida sempre teve a certeza que seu menino seria um profissional de importância no mercado. Hoje, Rogério Simões, o menino de Centralina, pertence ao grupo de seletos profissionais da comunicação da área esportiva da TV Integração do Grupo Globo.
maior empresa de comunicação do Brasil com filial em Uberlândia. Além de apresentador do programa Globo Esporte, com exibição nas cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Rogério participa de transmissões esportivas do canal Esporte TV, além de produzir matérias especiais que são exibidas em rede nacional. Apesar de morar em Uberlândia, Rogério sempre está em Centralina. Além de ter negócios na cidade, quase toda a sua família mora no local onde ele começou sua carreira. Somente. Continua ainda em discussão. Mais algum vereador? Em votação. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Discussão e votação única do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de resolução número 03/2020L, no qual peço ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de resolução. Parecer ao projeto de resolução número 003/2020L. Concede título de cidadão honorário centralinense a senhora Sônia Maria Vindoura da Silva. Em discussão. Com a palavra a vereadora Tatiane. Sônia Maria Vindoura da Silva, filha de Abadia Felícia do Carmo Sebastião, nascida aos 23/8/1958, na cidade de Monte Alegre, de Minas Gerais, onde morou por pouco tempo, mudando para o povoado dos Garcias, onde viveu sua infância e adolescência, e onde conheceu a pessoa com quem se casou, Alacir Delfino do Carmo, com quem teve 4 filhos, Vanderlei Delfino Silva, Valdirene Delfino Silva, Viviane Delfino Silva Monteiro e Patrícia Delfino Silva. Ainda morando no povoado dos Garcias com os filhos, ainda pequenos, foi onde se mudaram para a fazenda Córrego dos Coelhos do proprietário Júlio César Bernardes Julião, onde moraram e trabalharam por 18 anos. Foi aí que chegaram de mudança para o município de Centralina no ano de 1994, onde residiu por alguns anos na rua Irani Marques Pereira, 158, e no decorrer desses anos suas 3 filhas se casaram e constituíram família na mesma cidade, e o seu filho continua solteiro. Hoje é avó de 6 netos, bisavó de 3 bisnetos, e no ano de 2010 seu esposo veio a óbito. Hoje residindo na rua José Antônio Ferreira 484, bairro São Januário, vive só. Continua em discussão. Mais algum vereador? Em votação. Vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Projeto de resolução aprovado por 8 votos a 0. Discussão e votação única do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 02/2020, no qual peço ao senhor secretário que faça a sua leitura. Projeto de lei número 002, de 26 de fevereiro de 2020. Cria a Banda Municipal de Crianças e Jovens Valdemar de Lima, Liminha, no âmbito do município de Centralina e da outras providências. Em discussão. Com a palavra a vereadora Tatiane. Esse projeto de lei, eu acho ele bastante justo, dando o nome do finado Liminha, né? Uma pessoa cidadã de Centralina que contribuiu muito na nossa cidade, onde exercia a sua profissão de músico. Nada mais que merecido, homenageando a sua família, né, os seus filhos que hoje estão aqui, o Niel, a Estefânia, a sua esposa, Dona Carla, e acrescentando mais uma vez nas minhas palavras, que esse projeto também ele possa ser acrescentado, não só de dar um nome à banda, mas também de que se incentive os alunos, as crianças e adolescentes que fazem parte da mesma, com incentivo de remuneração. Porque senão vai chegar um ponto que vai ficar só o nome da banda e não vai existir componentes na banda. Porque a gente vê as dificuldades financeiras hoje nos nossos dias, principalmente no nosso município, principalmente da maioria daquelas crianças e adolescentes que compõem essa banda municipal,
que acredito que é um projeto muito bom, ali regido pelo maestro, o professor João, né? E que agora, dentro de poucos dias, acredito eu, com a inauguração do Centro Cultural, será um dos eventos, né, que poderá estar apresentando mensalmente, quem sabe, ali naquele Centro Cultural, a nossa banda, né, do município, e para que esses mesmos que fazem parte hoje, que eles não venham sair, tendo um incentivo de remuneração. Porque, infelizmente, desde o início dessa banda até os dias de hoje, muitos entraram e já não fazem mais parte, né? Então, não que seja uma obrigação, mas que seja um incentivo para que se componha uma banda por completa, para não estar ensinando e saindo alguns, ensinando e saindo alguns, mas que para os mesmos que começarem, continue elevando o nome da nossa cidade, assim como quando eles participam de algum evento em cidades vizinhas, levando o nome da nossa querida Centralina, e aqui mesmo dentro do município também, reconhecendo também o aprendizado dessas crianças e desses adolescentes. Continua ainda em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador John Mackenzie. Queria discutir também esse projeto, senhor presidente. Parabenizar aí a forma sensata que a atual administração teve em estar colocando o nome do nosso Valdemar de Lima, né, vulgo Liminha. Liminha, eu tive aí o prazer de poder conviver com ele a minha vida toda, né, e ser ali envolvido, estar junto na casa dele ali, junto com seu filho e a sua filha, né, o Niel e a Stefane, na nossa infância. Então eu sou até suspeito em estar falando sobre ele, mas como a vereadora Tatiana aí citou, nada mais justo, né, de estar colocando aí o nome nessa banda, com o nome do nosso eterno Liminha, uma pessoa, um excelente músico que nossa cidade teve, né? Seu filho aí continua seguindo os passos do pai, é um excelente músico também, vem aí mostrando seu trabalho. E quero usar um termo aí que quem conheceu o Liminha sabe do que eu vou falar. A hora que veio essa molecada tocar, eu falava, mas que moleque sabido. Ele usava muito esse termo, né? Que menino sabido, mas que menino sabido. E essa banda realmente, ela é uma banda de meninos sabidos, né? Como a vereadora Tatiana citou, eu acho que está faltando aí, de uma certa forma, um incentivo do poder público executivo aí, da prefeitura, para com essa banda. Claro, questão de um lanche melhor, né, quando vai se apresentar em outras localidades, de estar dando ali, vamos falar, uma assistência, né, além de um lazer para essas crianças, né, para esses jovens, né, e nada impede, inclusive é uma bandeira que essa Câmara aqui defende, de ter aí uma remuneração, porque primeiramente eu acho que aquelas crianças que estão ali, aqueles jovens, eles não tocam na banda interessados aí em estar recebendo, né, algo em troca, e sim uma valorização. Mas isso partiria de uma forma de incentivo, porque realmente tem gastos, às vezes tem que se ausentar alguns dessas crianças, desses adolescentes, tem que ausentar aí de trabalhos, né, para estar se apresentando em outra cidade,
E tá, né, a prefeitura está ajudando financeiramente aí essa criançada aí, é muito importante. Então é uma forma de incentivo, como depende de incentivar aí em todos os âmbitos da juventude. Então quero aqui parabenizar, quero deixar bem claro o meu voto favorável, né? E parabenizar a administração por ter escolhido o nome do Liminha, saudoso e eterno Liminha, mas que possa ficar no ar aí essa situação de um incentivo maior, né? Para que essas crianças possam receber por parte aí da prefeitura. Era só isso, senhor presidente. Continua ainda em discussão. Em votação, vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Discussão e votação única do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 03/2020-L, no qual eu peço ao secretário que façam sua leitura. Projeto de lei número 003/2020-L. Define, regulamenta os nomes dos eventos oficiais promovidos e realizados pelo Poder Público Municipal e dá outras providências. Em discussão. Em votação, vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Discussão e votação única da indicação número 03/2020, do qual peço ao secretário que faça a leitura. Indicação número 03/2020, Rondisley do Carmo Soares e abaixo assinados. Senhor presidente, senhores vereadores, venho muito respeitosamente a presença de vossas excelências, indicar ao senhor prefeito municipal Elson Martins de Medeiros que fosse feita a reforma e ampliação da farmácia Minas, da cidade de Centralina, Minas Gerais, sendo que a reforma destina-se a refazer a pintura, o piso e as dependências desta farmácia de Minas, e a ampliação destina-se à construção de um depósito para guardar os medicamentos. Justificativa. Tal medida visa beneficiar a população de nossa cidade com a melhoria das dependências da farmácia de Minas, com a construção de um depósito para guardar os medicamentos desta farmácia e para a melhoria do atendimento à população de nossa cidade. Só, senhor presidente. Em discussão, a indicação número 03/2020. Pela ordem. Com a palavra o vereador Rondisley. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha através das mídias sociais, meu boa noite. Senhor presidente, em visita a essa unidade de saúde, eu pude verificar que as condições, né, da pintura está precária, o piso, já com o tempo, né, demonstra aí um desgaste, talvez até natural, e aquele estabelecimento não possui um local adequado, né, para depositar os medicamentos, ficando assim em locais impróprios, como por exemplo, um local onde era para ser banheiro fica depositando medicamentos. Então venho através dessa indicação, né, cobrar aí do Poder Executivo, que da mesma forma que estão reformando todas as escolas, já reformou praças, para que foque agora a atenção para aquela farmácia básica que precisa muito, muito de cuidados especiais. Chama atenção para o depósito também, que tem que ser construído, elevado, e que tenha também uma pessoa, né, uma determinada funcionária, que ali foque no serviço da limpeza, ou que entre em acordo com alguma das que ali trabalham, para que possa aí, depois da reforma, estar zelando daquela tão importante unidade de saúde. Era só, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Indicação aprovada por 8 votos a 0.
Discussão e votação única da moção número 01/2020, no qual peço ao secretário que passe a leitura. Moção número 001 de 2020. A Câmara Municipal de Centralina, Ilídima, representante do povo desta cidade, vem por meio desta e com grata satisfação render seu pleito de homenagens para, através do vereador requerente da presente, propor moção de aplausos e de reconhecimento público aos funcionários do Hospital Dr. Darcy Juarez Abisque, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município e em prol da comunidade centralinense. Vale ainda dizer que, pelo tempo de nova reforma e ampliação desse hospital municipal em nossa cidade e a qualidade dos serviços prestados, somos notórios em dizer que tais serviços contribuem muito com a saúde pública de nossa cidade, evitando problemas mais graves venham a ocorrer, protegendo diversas vidas com seus atendimentos rápidos e eficientes. Com a mais alta estima e apreço, atenciosamente, Câmara Municipal de Centralina, em 9/3/2020, o autor Ronsley do Carmo Soares. Em discussão. Com a palavra o vereador Pela Ronsley. ordem. Senhor presidente, colegas vereadores, agora neste momento eu venho para elevar, né, e para cumprimentar por um bom trabalho prestado que a maioria dos funcionários do Hospital Dr. Darcy vem prestando à nossa comunidade. Geralmente, nós, pacientes, né, aquelas pessoas que precisam, quando vai ao hospital, é porque está sentindo algum tipo de incômodo, algum tipo de dor, ou com algum tipo de tensão acompanhando alguém. As pessoas que ali estão, muitas vezes, por esses motivos, às vezes nós, cidadãos, às vezes de certa forma, até de forma indiferente, agredimos com palavras pela nossa dor. E outros, às vezes, é uma saída para ter um atendimento. E aquelas pessoas ali, elas estão para nos ajudar, para contribuir com a nossa saúde e para sarar a nossa dor. E vem de poucos o reconhecimento. Trabalha muito. Feriado, sábado, domingo, Natal, Ano Novo, Dia Internacional da Mulher, agora, uma grande equipe de mulher lá trabalhando. Então, assim, eu venho render graças e agradecer aos médicos, às enfermeiras, às técnicas, recepcionistas, motoristas de ambulância, agradecer e dizer muito obrigado pelo trabalho que vocês vêm prestando à nossa cidade. Sabemos que existem muitas falhas, sabemos que há muito o que melhorar, mas o que temos está sendo aperfeiçoado. E tenho certeza que vamos, no final do ano, com a consciência tranquila, entregar nossos mandatos, sabendo que essa Casa de Leis contribuiu muito para o desenvolvimento daquela unidade de saúde e precisamos lutar pelo plano de carga e salário da categoria, né, de todos os trabalhadores da saúde. Trabalhadores da educação já tem. Agora, nada mais justo do que os trabalhadores da saúde também. Parabéns a todos vocês que trabalham no Hospital Dr. Darcy. Era só, senhor presidente. Continua ainda em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador o Ederson Nunes Cardoso. Desde já parabenizar aí o colega Ronsley pela moção aí aos funcionários do Hospital Dr. Darcy Juarez. Nada mais notório do que parabenizar aí o pessoal que trabalha lá pelo atendimento, como bem disse o colega vereador Ronsley, funcionário lá do hospital trabalha de segunda a segunda, sem feriado, sem dia de domingo, né? Então, nada mais justo do que fazer essa homenagem para eles aí. Eu que já trabalhei na área da saúde aí, então a gente sabe como que é o trabalho. Já trabalhei naquele hospital na época do
ex-prefeito Joedes, trabalhei ali, Ronisley. Então, na recepção daquele hospital, então sei como é um trabalho árduo, mas porém gratificante, né? Que ali passam por grandes situações, funcionários ali, tanto recepcionista, quanto os atendentes, médicos. Então, parabéns aí pela indicação da moção e parabéns aos funcionários daquele setor ali do hospital, Dr. Darcy Juarez Abisca. Era só, senhor presidente. Continue em discussão. Em votação, vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Moção número 01/2020, aprovada por 8 votos a 0. Discussão e votação única da moção número 02/2020, no qual passa o senhor secretário que faça sua leitura. Moção número 002/2020. A Câmara Municipal de Centralina, lídima representante do povo desta cidade, vem por meio desta e com grata satisfação render seu pleito de homenagens para, através do vereador requerente da presente, propor moção de aplauso e de reconhecimento público ao senhor secretário municipal de saúde, senhor Guilherme Tasso, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município, junto à Secretaria Municipal de Saúde, ajuntando, contribuindo e colaborando com a comunidade centralinense. Temos ainda que relatar que tal serviço junto à Secretaria Municipal de Saúde é árduo e permanente, estando este serviço sendo muito bem prestado pelo senhor secretário de Saúde, com todo o afinco necessário e solicitado pelos moradores desta nossa cidade. Com a mais alta estima e apreço atenciosamente, Câmara Municipal de Centralina, 9/3/2020, o autor Ronisley do Carmo Soares. Em discussão, Pela ordem. com a palavra o vereador Ronisley. Senhor presidente, essa moção ela acompanha a anterior. Para que tenha desenvolvimento, um bom trabalho, precisa de ter uma equipe atrás. E essa equipe ela tem que estar liderada por alguém. Então, Guilherme era uma promessa, e de uma promessa ele virou uma referência em Centralina, e acredito eu que em pouco tempo será uma referência na região. Homem sério, de boa conduta, responsável. Há muito tempo que não tínhamos um secretário tão presente na saúde centralina como esse rapaz. Ele está presente todos os dias no Hospital JK, está presente nas unidades básicas de saúde, nos PSF, está presente na vida das pessoas aqui em Centralina. Eu agradeço, homenageio, porque há pouco tempo eu presenciei ele atendendo a um paciente, onde o paciente era grave e eu mesmo tinha que ser transferido, e ele ficou das 19 horas, né, da noite até 3h40 da manhã, junto à equipe do Hospital Dr. Darcy, até a remoção desse paciente, confortando a família, ajudando, ligando, buscando meios e recursos para transferência. Então, um trabalho muito bonito, e ali sim faz jus realmente do cargo da Secretaria de Saúde. Parabéns, Guilherme, você merece essa honraria. Um abraço. Continue ainda em discussão. Em votação, vereadores que forem favoráveis à moção permaneçam sentados. Moção aprovada por 8 votos a 0. Na ordem do dia da próxima sessão, fiquem inseridos na ordem do dia as seguintes matérias. Segunda discussão e votação ao projeto de resolução número 01/2020L. Segunda discussão e votação ao projeto de lei 02/2020L. Primeira discussão e votação ao projeto de resolução número 02/2020L. Primeira discussão e votação ao projeto de resolução número 03/2020L. Primeira discussão e votação ao projeto de lei número 02/2020E. E primeira discussão e votação ao projeto de lei número 03/2020L. Discussão e votação única do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de resolução número 04/2020L.
Discussão e votação única do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de resolução número 05/2020-L. Discussão e votação única do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 04/2020-E. Discussões e votações únicas das indicações número 014/2020, 015/2020, 016/2020 e 017/2020. Discussão e votação única do requerimento número 07/2020. Nenhum inscrito na tribuna livre. Gostaria de ver com os nobres vereadores a questão dos oradores inscritos, porque a gente vai ter uma extraordinária, no qual eu conversei com cada um de vocês, vocês concordaram. Pode deixar os oradores inscritos para o final. E vamos entrar agora na reunião extraordinária. Peço aos senhores vereadores que continuem ocupando os seus locais de trabalho. Em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da reunião extraordinária do dia 16/3/2020. Primeira reunião extraordinária. Ordem do dia. Fica inserida na ordem do dia da presente sessão a seguinte matéria: apresentação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 05/2020, no qual eu peço ao senhor secretário que faça a sua leitura. Projeto de lei número 005, de 13 de março de 2020. Dispõe sobre a alteração dos anexos IA, IB, IC e ID da Lei 1139 de 2012, tabela de vencimentos do quadro permanente dos servidores da educação, professores e especialistas em educação básica e assistentes de educação básica e auxiliar escolar da rede pública do município de Centralina e da outras providências. Era só, senhor presidente. Discussão e votação única do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 05/2020-E, no qual peço ao senhor secretário que faça a sua leitura. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de lei número 005/2020-E. Dispõe sobre a alteração dos anexos IA, IB, IC e D da Lei 1139/2012, tabela de vencimentos do quadro permanente dos servidores da educação, professores especialistas em educação básica, assistentes da educação básica, auxiliar escolar da rede pública do município de Centralina e da outras providências. Em discussão única, o parecer da Constituição de Justiça. Em votação, vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados. Parecer da comissão aprovado por 8 votos a 0. Segunda reunião extraordinária. Fica inserido na ordem do dia da presente sessão a seguinte matéria: primeira discussão e votação ao projeto de lei número 05/2020-E, no qual eu peço ao senhor secretário que faça novamente a sua leitura. Projeto de lei 005/2020. Dispõe sobre a alteração dos anexos IA, IB, IC e D da Lei 1139/2012, tabela de vencimentos do quadro permanente dos servidores da educação, professores especialistas em educação básica e assistentes de educação básica e auxiliar escolar da rede pública do município de Centralina, Minas Gerais e da outras providências. Só, senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei 05/2020-E. Em votação, vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Projeto de lei em primeira discussão aprovado por 8 votos a 0. Terceira reunião extraordinária. A ordem do dia. Fica inserido na ordem do dia da presente sessão a seguinte matéria: segunda discussão e votação ao projeto de lei número 05/2020-E, no qual o peço ao senhor secretário faça novamente sua leitura. Projeto de lei número 005, 3 de março de 2020. Dispõe sobre a alteração dos anexos IA, IB, IC e D da Lei 1139 de 2012, tabela de vencimentos do quadro permanente dos servidores da educação,
professores especialistas em educação básica e assistentes de educação básica e auxiliar escolar da rede pública do município de Centralina, Minas Gerais, e da outras providências. Só, senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei 05/2020. Em segunda discussão e votação, vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Quarta reunião extraordinária. Na ordem do dia, fica inserido na ordem do dia da presente sessão a seguinte matéria. Terceira e última discussão e votação ao projeto de lei número 05/2020, no qual peço ao senhor secretário que faça novamente sua leitura. Projeto de lei número 005, de 3 de março de 2020. Dispõe sobre a alteração dos anexos IA, IB, IC e ID da Lei 1139 de 2012, tabela de vencimentos do quadro permanente dos servidores da educação, professores especialistas em educação básica e assistentes de educação básica e auxiliar escolar da rede pública do município de Centralina e da outras providências. Terceira e última discussão. Vereadores que queiram discutir o projeto. Em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Projeto de lei número 05/2020, aprovado por 8 votos a 0. Agora voltando. Os oradores inscritos, né? Com a palavra o vereador Ederson Nunes Cardoso. Boa noite a todos, colegas vereadores. Fez? Já fez. Boa noite, colegas vereadores, público presente, TV Central Online, Facebook do nosso amigo John. As palavras aqui são bem breves. Quero aqui só enfatizar aí, com relação essa doença aí de coronavírus aí que está no nosso país, no mundo. Então, pedir a Deus aí que nos abençoe, que nos ilumine aqui para que possamos sair dessa o mais rápido possível e pedir à sociedade fazer a sua parte, né, para que não fazer sua parte aí de evitar aglomerações. Nosso prefeito baixou um decreto aí, criou uma comissão exclusivamente para isso, né, que vai ser muito bom para poder adotar as medidas necessárias aí, cautelar, para que a nossa cidade também acompanhe e fique fora aí dessa coisa. Queria só ressaltar aqui, senhor presidente, com relação ao projeto o projeto do hino e da pipa, senhor presidente, que fosse feito, Becão, pedir aqui ao senhor presidente, fosse feito um ofício enviar para as escolas do nosso município, né, Dom João, a orientação desse projeto aí do hino e das pipas de cerol, para que as nossas escolas aí possam estar orientando as nossas crianças aí com relação a esses ofícios aí. No mais, com a parte, Robin? Com a parte? Não, então é só, senhor presidente, é só isso mesmo. Obrigado. Mais um orador inscrito, Tatiane Gomes da Cunha. Com a palavra, John Mackenzie. Boa noite a todos, senhor presidente, demais colegas, público aqui se encontra, pessoas que nos acompanham aí nas mídias sociais. Queria começar minhas palavras aí, desejando aí minhas condolências às famílias em luto, família aí do senhor Assisim, né, nosso amigo Disley, a Nívia, a sua esposa, enfim, a todos a família, né,
passaram aí por essa situação aí. Foi o falecimento do senhor Assisinho, que da feira, né, o mais conhecido. Então quero desejar aí meu abraço fraterno a toda a família e a todos amigos do senhor Assisinho. Uma pessoa muito honesta, alegre, pessoa sempre que você conversava com ele, sempre de prontidão. E veio a falecer aí no dia de ontem. Quero aqui também deixar meu abraço fraterno a meu companheiro, amigo, irmão Ferraz, Ricardo Ferraz, ele, a Luciana, a sua outra irmã também, que, desculpa, eu esqueci o nome. A Marta, desculpa. Obrigado, Daltinho. Sou Ricardo, enfim, a toda a família aí, né? Que Deus possa confortar o coração de vocês, que é uma perda muito grande aí da dona Ana, uma pessoa que teve aí presente, principalmente aí em eventos da Igreja Católica, a vida toda. E não esqueço da época aqui dos campeonatos que tinham aqui na quadra. A dona Ana tinha uma barraca aí do Cursilho e tinha umas batida muito gostosa, viu, Derson? E ela toda carinhosa, toda alegre, fazia aquelas batidas ali. Então que Deus possa confortar o coração de cada um dos seus familiares, seus entes queridos. E só para finalizar, senhor presidente, queria deixar aqui minha insatisfação também com relação aos cuidados aí com as estradas rurais, né? As estradas vicinais aí do nosso município, principalmente a estrada que eu estou no dia a dia, então estou vendo a dificuldade, que é a estrada do Barreiro, sentido Garcia. A estrada com aquela chuva, ela já estava ruim, porque não foi feito os reparos necessários antes de começar as águas. E depois que começou as águas, danificou muito, Tatiana, as estradas. E logo após, com essa estiagem, a prefeitura veio e deu uma maquiada nas estradas, né? Passando aí a patrola e dando uma maquiada. E, na verdade, agora arrumaram foi um problema, porque próximo ali a Fazenda Santa Maria, principalmente, né? Já descendo, ali perto do Durval Tosta, a situação está muito precária. Está dando aí 50 centímetros de poeira. Tá aquela tão talco a poeira, né? E problema vai virar a hora que voltar as águas, né? Estamos prestes aí ter a enchente de São José, e se chover, Derson, aí vai virar um atoleiro tremendo, né? Então, assim, quero mostrar a minha insatisfação e a minha indignação com o poder público aí, com relação a essas estradas vicinais, não só essa, né? As outras estradas que ligam aí o município. A estrada que vai aqui para Danfe, a que vai aí para o Córrego dos Bois, né, Robin? Que é a estrada que vai lá para a sua fazenda, a estrada que vai aqui para o Marquinhos, enfim, está toda danificada, tudo ruim. Precisa sim de melhoras. E melhoras no seu tempo certo. Não adianta simplesmente maquiar do jeito que está maquiando. Porque sabemos aí que o nosso município é um município que depende muito da área rural, né, economicamente falando, né? Depende aí
maior fonte de sustento, de trabalho, ela vem aqui da zona rural. Então depende muito. E, infelizmente, o poder público, né, executivo, a prefeitura não está olhando, o prefeito não está olhando para os produtores rurais, pessoas que moram nas zonas rurais. E nem para alunos também, né, que transitam aí nessas estradas. Quero citar também um outro problema, que é aqui na captação de água da represa, né? Tombou um tanque lá, né? Não sei se foi ontem, se foi hoje. Deitou um tanque. Uma coisa tão simples, só cascalhar e deixar lá um buracão danado. E é perigoso, né? Graças a Deus ninguém machucou, mas pode machucar alguém, algum tratorista que vai ali pegar alguma água, né? E um buracão tremendo. E são coisas simples, que é só jogar ali um pouco de cascalho, cascalhar e resolve o problema. Problema simples de se resolver, mas infelizmente, como isso não dá voto, né, às vezes o poder público não tem essa visão, né? Então quero mostrar a minha insatisfação com relação a essas situações que estão acontecendo aí na nossa cidade. E do mais, quero desejar aí a todos os que nos acompanhem uma ótima semana e que Deus possa aí tá confortando corações, principalmente essas pessoas que eu citei no começo do meu pronunciamento, essas pessoas que perderam seus entes queridos. E que todos aí tenham uma excelente semana. Aí só para finalizar, senhor presidente, quero aqui desejar meus parabéns a meus 2 afilhados. Aconteceu do Douglas Filho, desculpa, que foi ontem aniversário dele, e hoje está sendo do Davi Augusto, né, meu outro afilhado. Então quero aqui desejar meus parabéns aos 2 afilhados meus, tá certo? Do mais, era só isso, e que todos tenham uma excelente semana. Muito obrigado, senhor presidente. Na chamada final, eu quero falar sobre o decreto 010, né, na data de hoje, onde dispõe sobre as medidas de prevenção de contágio e de enfrentamento e contingenciamento no âmbito do Poder Executivo Municipal. Deixando aqui hoje registrado que na semana que vem a Câmara provavelmente não haverá reunião, né, uma vez que no decreto, né, aplica-se as disposições desse decreto aos órgãos e departamentos públicos, né, autarquias, fundações, entidades de classe, igreja, templos religiosos e comércio no município de Centralina. Então, diante disso, a Câmara de Centralina, né, não medirá esforços para evitar que o vírus se propague na cidade. Solicitamos que a população esteja atenta às orientações dos órgãos de saúde para evitar contaminação. Considerando que o momento é de preservar a vida das pessoas, estamos seguindo as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde. Não mediremos esforços para evitar que o vírus se propague. Então, diante disso aí, a Câmara estará em prontidão para alguma eventualidade. Se precisar, a gente estará aqui para somarmos juntos, né, e combater, né, esse coronavírus, né, o Covid-20, que é uma epidemia que está se alastrando, né? Então, vamos fazer a nossa parte e contar com a parte de vocês também. No mais, muito obrigado. Peço aos todos os vereadores que fiquem de pé e, em nome de Deus e da lei, declaro encerrados os trabalhos da 6ª reunião ordinária realizada no dia 16/3/2020. Muito obrigado, boa noite.